Quantos podem aplaudir o nome do Senhor Jesus? Se é para Ele, pode ser mais forte. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos felizes podem dizer glória a Deus? Que maravilha. Você trouxe Bíblia? Se trouxe Bíblia, pegue comigo. Livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 12. Que privilégio é poder estar aqui com a Nação Forte mais uma vez. Uma igreja tão querida. Eu falei para o Yuri, era para ser segredo, mas eu falei para o Yuri que aqui é a minha segunda casa. É um dos lugares que eu mais amo ir e gosto de servir, gosto de estar perto. E enquanto o pastor lembrar de mim, eu vou estar aqui. Que Deus em Cristo abençoe a toda a igreja, a todos que vieram aqui esta noite. Que a mão do Senhor continue te guardando, te abençoando, te protegendo, te guiando, te fortalecendo, te curando, te renovando, te enchendo e te guiando para onde Ele quiser te levar. Amém? Eu estou muito feliz. Eu estou aqui hoje com a minha esposa. Estou muito bem acompanhado. E eu louvo a Deus pela vida dela. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dela e através da vida dela. Eu sou muito abençoado através da vida da minha esposa. Ela é uma coluna de oração em casa. Essa mulher ora mais do que eu. Ela é mais crente que eu, pode ter certeza. Que às vezes eu estou já pescando no sono, ela está buscando em oração. E eu sou muito grato, faço questão de tornar pública. Obrigado pelo seu coração, por ser minha companheira, ser intercessora, ser videomaker, fotógrafa, tudo de um pouco. Que Deus te abençoe muito, tá bom? Eu estou acompanhado desse casal tão querido, que é o Yuri e a Tayane. Quantos gostaram do Yuri? Diga glória a Deus. Quem não gostou, diga misericórdia. Não tem não, graças a Deus. Todo mundo gostou, o homem está aprovado. E é muito bom. O Yuri era nossa ovelha lá em Belém do Pará e Deus falou com eles. Eles estão aqui tem 3 semanas, né? 3 semanas. Tem a Chloe, que está lá dentro. A Chloe também é um milagre. Nós acompanhamos todo esse processo de perto. E eu posso afirmar para vocês, a Chloe é um milagre. E é muito bom poder servir a Deus com vocês. O meu coração está muito alegre. Que Deus continue abençoando e honrando a casa de vocês. Amém? Quem quer ouvir a palavra, diga glória a Deus. Gênesis capítulo de número 12, a partir do verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e também engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que a ti amaldiçoarem. E em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Verso de número 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos de idade, quando saiu de Harã. Amém? Você pode pôr a mão no seu coração, se você puder, por alguns minutos. Pai, aqui está a tua palavra. Fale ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir de ti. Esse lugar está cercado pela tua glória, pela tua presença. A tua presença é tão palpável aqui nesse lugar, Senhor. Nós te damos total liberdade para que teu Espírito faça o que ele deseja fazer neste lugar. Eu não sei, Deus, o que tu desejas fazer, mas nós declaramos total liberdade do teu Espírito. Se tu quiseres salvar durante a ministração, que as vidas venham até o teu altar. Se tu quiseres curar, Senhor, durante a pregação da tua palavra, que o teu coração, que as tuas mãos toquem naqueles que estão enfermos aqui essa noite. Se alguém que está aprisionado, que não consegue ser liberto, nós declaramos a liberdade do teu Espírito e repreendemos, Deus, todo vício, todo espírito imundo, qualquer coisa que tenta algemar ou parar a vida de alguém essa noite, nós repreendemos o nome de Jesus. Faz, Deus, o que tu queres fazer nesse lugar.
O culto não é sobre o que nós queremos, mas sobre o que Tu vieste fazer nesse lugar. Nós damos total liberdade, Senhor. Onde houver, Pai, uma mão levantada, onde houver uma boca Te glorificando, que a Tua mão, Senhor, comece a visitar os lares aqui essa noite. Eu digo mais uma vez, onde houver uma mão levantada e onde houver uma boca Te glorificando, que enquanto, Deus, alguém Te glorifica nesse lugar, que Tu visite a casa, que Tu visite as necessidades, que Tu visite, Deus, aquilo que ao homem talvez era impossível, mas para Ti tudo é possível. Eu declaro, Deus, que essa noite será um culto de testemunhos. Será um culto, Deus, que pessoas virão na próxima quinta, subirão nesse altar e contarão, Deus, daquilo que somente Tu poderia fazer e Tu fez. Eu quero declarar, Deus, sobre a nação forte aqui essa noite, a cura, a libertação, a porta aberta. Tem 2 glória, 3 aleluia. Eu vou de novo. Eu quero declarar a porta aberta sobre a Tua igreja. Eu quero declarar a saúde sobre a Tua igreja. Eu quero declarar a prosperidade da empresa sobre esta igreja. Eu quero declarar em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E se tem alguém que toma posse de cada palavra que foi liberada neste lugar, você vai levantar as suas 2 mãos aos céus, e por 10 segundos você vai dar o maior brado de glória a Deus que você puder. Pois enquanto você glorifica, Deus abre porta. Enquanto você glorifica, as cadeias caem ao chão. Enquanto você glorifica, Deus está curando. Enquanto você glorifica, Deus está sarando essa noite. Eu vou te dar 15 segundos para você abrir a tua boca nessa forte. Isso, 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 isso. Ele já chegou na casa do... Aleluia. Aleluia. Abraão, um homem que muitos o definem como o pai da fé. Isso aqui não é em vão. Ele ganha esse termo de pai da fé porque foi talvez o primeiro homem na Bíblia que caminhou em passo de fé. Caminhar em passo de fé é um tanto que interessante. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Onde foi que Abraão caminhou com fé, pastor? Abraão caminhou por fé. Olhe para mim. Porque Abraão ouviu a voz de Deus. E porque ouviu a voz de Deus, ele conseguiu caminhar em fé. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Logo em seguida, se você tiver com a Bíblia aberta, você vai perceber que o Senhor fez pelo menos 7 promessas a Abraão. Quantas promessas eu disse? 7 promessas a ele. Deus disse a Abraão: eu farei de ti uma grande nação, eu abençoarei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Depois ele conclui e diz: olha, quem te abençoar, eu também vou abençoar. Mas quem te amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estas foram as promessas que Deus fez a Abraão. E o que Deus pediu a ele? Está no verso 1. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e simplesmente vá a um local que eu ainda vou te mostrar. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Deus pediu 3 coisas a Abraão e prometeu 7 coisas a ele. É fácil de compreender que tudo que Deus tem para fazer a cada um de nós, ou entregar a cada um de nós, é maior do que o nível de renúncia que nós colocamos diante dele. Em um mundo que nós vivemos, nós somos aquilo que temos. As pessoas não deveriam ser assim, mas as pessoas
te valorizam pela posição que você tem, pelos seguidores que você possui, pelas influências que você tem na sociedade. Mas no reino de Deus, você não é aquilo que você tem, você é aquilo que você renuncia. Abraão entendeu a voz de Deus e ele renunciou, sair da terra do seu pai, sair da sua parentela, sair da casa em que estava, e tudo isso por 7 promessas que Deus fez a ele. Em resumo, nós conhecemos Abraão como homem de fé, mas de forma alguma nós não podemos limitar a história de Abraão somente como uma caminhada de fé. A história de Abraão, Joxan, é muito mais do que isso. A caminhada de Abraão foi uma caminhada de perdas, foi uma caminhada de obediência, foi uma caminhada de renúncia. A caminhada de Abraão foi sim uma caminhada de fé, mas nós não podemos limitar somente como uma caminhada de fé. Pastor, o que é caminhar em fé? Alguém me disse, durante toda a minha vida, você talvez ouviu isso, que caminhar em fé é pisar sem ver chão. E eu digo que está correto. Só que à medida que Deus põe o chão para frente, Deus tira o chão de trás. E eu já disse isso aqui uma vez, porque a fé não te possibilita a voltar onde você já estava. Uma vez que você caminhou em passos de fé, você nunca mais conseguirá ser aquela pessoa que você era antes. Por isso, cuidado quando você caminha em fé, porque na medida que eu caminho em fé com Deus, você precisa se despedir da pessoa que você era. Porque uma vez que eu caminho com Deus, as coisas onde eu estou pisando, o lugar que eu estou pisando, eu também estou me tornando. E na medida que eu estou me tornando, eu nunca mais volto a ser quem eu era. A Bíblia diz que Abraão morava em Ur dos Caldeus. A Bíblia diz que o pai de Abraão é como aquele que esculpia deuses, fabricante de deuses. É a expressão que a Bíblia usa, mas para quem tem a oportunidade de ter a Septuaginta em casa, a Septuaginta é uma das Bíblias mais fiéis à linguagem original. E a Septuaginta diz que quando se fala a respeito do pai de Abraão, você percebe que puxa 2 setas, uma para baixo e uma para cima. A ideia no texto é que o pai de Abraão é literal e figurativo criador de deuses. Literal porque ele esculpia deuses, era o trabalho dele mesmo. Figurativo porque ao ele esculpir deuses, as pessoas adoravam os deuses e tinha como Deus as imagens que ele esculpia. Onde tu quer chegar, pastor? Cheguei. Eu estou dizendo para você que Abraão morava numa terra, numa casa, ele cresceu em um lar que era totalmente pagão, um lar politeísta, um lar que adorava muitos deuses. Mas a Bíblia diz que aos 75 anos de idade, me ajuda a pregar, diga 75 anos. Essa foi a idade que Deus se apresentou a Abraão. Quando eu falo de Abraão, eu falo também de Abraão, é a mesma pessoa, só que aqui no capítulo 12, Deus ainda não mudou o nome dele. Muda lá no capítulo 15, se eu não me engano. Mas Deus não mudou o nome dele ainda. Deus se apresenta a Abraão com 75 anos de idade. E começa a pregar aqui, quem for bom de Bíblia vai pegar. Aos 75 anos de idade, tem alguém aqui que tem 70 para frente? Tem alguém? Ninguém quer entregar a idade, está tudo bem. Tem alguém, entregou, glória a Deus. A Bíblia diz que a beleza está nos cabelos brancos. Vocês já chegaram, a gente é tudo feio. A gente vai ser bela quando a gente chegar aí, está tudo legal. Quando a gente olha para os 75 anos de idade, numa forma natural da vida, alguém diz, eu já estou parando o meu trabalho, eu já estou me aposentando. O que Deus tinha para fazer na minha vida, Deus fez na minha juventude. Deus tinha para fazer quando eu era mais novo, quando eu tinha mais força, mais vigor. A verdade é que Deus vai se apresentar em um momento da vida de Abraão, que Abraão talvez pensasse que era o final de todas as coisas. Mas o que é interessante é que para Abraão talvez era o final de todas as coisas, mas para Deus era o início do maior projeto que Deus estava entregando para ele. Eu não sei se isso aqui é para alguém, mas se for para você, você dá glória entendendo. Porque talvez alguém cruzou essa porta e disse, o que Deus tinha para fazer na minha vida, Deus já fez. Eu não tenho mais esperança de nada, eu não tenho mais expectativa de nada.
a minha empresa já quebrou e não tem mais como refazer tudo isso mais uma vez. Eu já montei minha célula, já fechou uma, já fechou duas, já fechou três. Eu já tentei, já bati na porta, já fui, já mudei a geografia e nada funcionou. Mas eu vim da minha casa para dizer para alguém essa noite: quando você pensa que é o final, pode ser o início do maior projeto que Deus tem para a tua história. Pelo menos tem umas 50 mãos levantadas. Eu vou mais uma vez, eu sinto graça nessa palavra. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: talvez o que era final da tua empresa, final do teu casamento, final do teu ministério, se prepara, porque essa noite Deus está se apresentando e dizendo: eu estou trazendo o maior projeto da minha vida para... De quem foi, pastor, a iniciativa deste relacionamento? De Deus. Até porque Abrão não conhecia Deus. Eu quero que você grave isso aqui. Abrão não conhecia Deus. Ele cresceu no meio de um lar pagão, mas não conhecia Deus. Aí Deus resolve se apresentar. E me permita a expressão, não me entenda mal, que forma esquisita de se apresentar a alguém. Porque se eu fosse me apresentar hoje, meu amigo, eu sei que o pastor Ítalo é um cara bonito. Eu disse: amor, separa a melhor roupa para mim, hein, que eu vou. O pastor Ítalo é um cara bonito. Então, ele cortou o cabelo hoje, ficou chique, ficou legal. Eu vou chegar lá, viu? Esse topete aí, mistério. Vou chegar lá, Joxan, vou chegar lá. Para eu me apresentar, o que eu faria? Colocaria uma bela roupa, engrossaria a voz. Olá, eu me chamo Christian. Aqui no Acre, na verdade, sou esposo da Rogéria. Sou pastor. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, está dormindo. Aí tá tudo bem. Então olha para mim aqui. Eu me apresentar, ia falar meu nome, ia falar onde eu moro, a igreja que congrego, onde sou pastor, e está tudo bem. Aí Deus e Yuri, se eles não pegarem, a gente vai dar glória. Mas vamos pegar o povo que é bom de Bíblia. Eu gosto de pegar aqui, o povo é bom de Bíblia. Olha que interessante. Deus poderia se apresentar de diversas formas. Ele poderia falar: olha, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, te formei, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Poderia falar muitas coisas. Aí como Deus se apresenta? Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Ixi. Sai da casa de teu... Que Deus é? Que cara é esse? Que já começa fazendo eu perder. Apresentação esquisita que Deus faz a Abraão. E quebrando um princípio que meninos hoje em dia pensam que é assim o evangelho. Tem gente que pensa que o evangelho, não, eu vou chegar, Deus vai me dar carro, Deus vai me dar mulher, Deus vai me dar casamento, Deus vai me dar casa, Deus vai fazer. Aí Deus disse a Abraão: o princípio não é você receber primeiro, é eu tirar primeiro. Então como é que Deus se apresenta? Sai. Olha o verbo que Deus usa: sair, perda, tirar, renúncia. Comigo, Abraão, você não começa ganhando. Comigo, Abraão, você começa perdendo. Porque no reino de Deus nós não começamos ganhando algo de Deus. Deus sempre começa tirando algo de mim, porque só cabe as coisas de Deus aqui dentro quando as coisas minhas não estiverem mais aqui. Porque se Deus entrega algo e eu estiver cheio de mim, eu não irei dar valor por as coisas de Deus. Aí Deus diz: larga essa cachaça, larga essa bebida, larga essa droga, larga esse namoro errado. E se você vier para mim, eu abençoarei teu nome. Tu serás uma bênção. Quem te abençoar, eu vou também abençoar. Quem vai até quem, pastor? Diga comigo: Deus. Dá para ser melhor, diga: Deus vai até Abraão. A iniciativa é de Deus. A iniciativa desse relacionamento que nós temos com Deus não é nossa, é dele.
Eu acho estranho quando os crentes vão lá. Eu vou lá na frente dar uma chance para Deus, para ver o que Deus faz. Que chance o quê, menino? Aí eu vou lá na frente, se Deus fizer tudo bem, se não fizer eu volto para o mundão mesmo. Então volte, rapaz. Deus não precisa que você dê chance para Ele, não é? Você que aceita Jesus, a iniciativa foi dele, quando morreu na cruz do Calvário, sem você merecer coisa alguma. É Ele que te aceitou, porque vivia em pecado, abundou o pecado em nós, mas porque Ele morreu, o sangue derramou e ressuscitou ao terceiro dia, agora nós temos vida e vida com... Você vai dar glória, você vai dar glória, vai dar glória. Então olhe para mim aqui, alecrim. Olha para mim, alecrim, olha para cá. Não é você que aceita Jesus. Você só o aceita porque um dia Ele te aceitou primeiro. A iniciativa do relacionamento não é minha, é dele. Pastor, onde é que você quer chegar? Estou chegando. Por que eu estou dizendo isso para você? Nós precisamos olhar para a Bíblia. Porque há quem olha para esse livro e diz: esse livro aqui é um livro de muitas histórias. Eu digo amém, numa questão de organização gramática, é um livro de muitas histórias. De Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias. Mas numa visão teológica, olhe para mim aqui, essa Bíblia é um livro de uma história só. De Gênesis a Apocalipse, o que é contado aqui não é a história de Abraão, de Jeremias, de Isaac, de Jacó. É a história de Deus, através da vida deles. E por que eu devo compreender isso, pastor? Para eu não terminar a história de Abraão dizendo que Abraão é top, que Abraão é cheiroso, que o Cristo prega muito, que... Não é esse o objetivo. Eu só estou falando, alguém vai pegar isso aqui? Eu só estou falando de Abraão essa noite porque Deus entrou na história dele. Porque se Deus não entra na história de Abraão, eu que não queria falar de um menino que cresceu no Lapagão, que casou com fulano, que teve filho. Não me interessa a história dele. Agora me interessa saber o que esse cara fez, o que ele abriu mão, ao ponto que Deus passou pela vida dele, e até hoje nós estamos falando sobre ele. Pastor, onde você quer chegar? Cheguei. Eu estou dizendo para alguém essa noite que você não veio a essa terra para viver a tua história. Você só veio para essa terra para Deus contar a história dele através da tua vida. Deus tem espaço para contar a história dele através da tua vida? Tem uma expressão na Bíblia que tem pegado meu coração. Eu vou falar para vocês aqui em primeira mão. Eu escrevi um livro agora, e se Deus permitir, agora no segundo semestre estou lançando. Santidade Fake News é o tema do livro. É só para você, não contei nem para minha igreja. Misericórdia, que o pastor não esteja assistindo a live. Me perdoe, pastor Edmilson. Não manda esse link para ele. Nesse livro tem um tema que eu falo que alguém, eu não sei quando na história, alguém separou o santo do secular. Por exemplo, eu vou exemplificar para alguém entender. Alguém diz: é hora de eu ser santo, é hora de eu ir para a igreja, é hora de eu dar glória, é hora de ir na quinta-feira, é hora de ser santo. Aí alguém diz: vou voltar para casa, é meu horário de trabalhar, vou voltar para meus filhos, minha hora secular. Eu não sei quem dividiu na história o santo e o secular. Quando o santo e o secular não se dividem. Há uma expressão na Bíblia, repetida no Antigo Testamento 135 vezes, é a expressão avodar. A expressão avodar, ela traz o sentido de viver o secularismo, mas ainda assim está sendo um culto santo, agradável a Deus. Deus não é só glorificado quando eu entro no templo, porque a minha vida a partir de agora é um culto a Deus. Não há divisão do secular para o santo. Onde você estiver, a tua vida deve ser um culto santo, agradável a Deus, pois este é o vosso culto racional. Eu não vou falar muito não, senão tu não compra o livro, mas vai chegar e eu venho aqui outra vez. A Bíblia não é um livro de muitas histórias, é o livro de uma história só. Diga para o teu irmão que está do teu lado, diga: a tua história, não fala como um profeta, diga: a tua história só é o que é porque Deus entrou nela.
Porque se Deus não tivesse entrado na tua história, a tua história não é o que é agora. Se Deus não entra na tua história, onde é que você estava agora? Se você estava em algum lugar, que eu acho que não estava em nenhum lugar, nós só estamos onde estamos porque Deus entrou na nossa história. Aleluia. Pastor, isso é bíblico? É. Em 2 Crônicas 7,14 é o texto. Se meu povo que se chama pelo meu nome, diga comigo, se meu povo, diga se meu povo, mais alto, diga que se chama. Perceba comigo, não é o povo, a gente ora errado, às vezes a gente diz o povo que chama pelo nome do Senhor. Não é o povo que chama, é o povo que se chama, é o povo que tem o nome de Deus. Se esse povo que tem o nome de Deus, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar a face, se ele se converter dos maus caminhos, você não deu glória porque o governo não tem o nome de Deus. Você não deu glória porque os prefeitos não têm o nome de Deus. Você não deu glória porque as maiores ONGs do mundo não têm o nome de Deus. A FIFA não tem o nome de Deus. As ONGs não têm o nome de Deus. Só existe um órgão que tem o nome de Deus: a igreja. E se a igreja orar, se a igreja buscar a face, se a igreja se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, tem 20 mãos levantadas, eu vou de novo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer tudo isso, eu ouvirei dos céus. Deus ouve a oração da igreja. Eu sararei a sua terra. Não importa a ferida que o governo fez, Deus tem poder para sarar a sua igreja. Eu perdoarei seus pecados. Lá vai. E toda oração feita, pode orar, os meus ouvidos estarão atentos. Meu Deus. Alguém que ora, alguém que ora, alguém que ora esta noite. Nós somos o único povo que, se fizer tudo isso, Deus responde. Agora deixa eu caminhar, que o tempo aqui dentro passa mais rápido. Olha para cá. Quando o mundo olha para a igreja, eles pensam: povo de Deus, porque nós carregamos o nome de Deus em nós. Logo eu concluo: Abraão é uma escolha de Deus, e não Deus uma escolha de Abraão. Eu devo compreender isso para finalizar a história: honrando a Deus e não o Abraão de Deus. Aí olha para mim aqui. A história de Deus é eterna. E se a história de Deus é eterna, vai passar pela história de Abraão, que não é eterna. Mas o plano na vida dele vai ser eterno. A Bíblia diz que a eternidade, olhe para mim aqui, a eternidade não pega Deus de surpresa. A Bíblia diz que Deus é o pai da eternidade, então a eternidade é a filha dele. Nada que acontece, Deus é pego de surpresa. O que aconteceu na tua vida, Deus não foi pego de surpresa. O que aconteceu com a tua história, Deus não foi pego de surpresa. Os problemas que aconteceram contigo, isso aqui é para alguém, não é para todos. Deus não entra em crise, quando em crise eu falo com Ele. Deus não fica em depressão, quando em depressão eu oro para falar com Ele. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. E Deus não perdeu o controle da tua história. Eu vou pregar para a direita. Deus não perdeu o controle da... Eu estou arrepiado. Levante a mão direita. Levante a mão direita se você puder. Eu estou todo arrepiado aqui. Levante as duas, o mais alto que você. Eu estou sentindo Jeová aqui. Oracá, Lauritzia, Fada, Calauaramaxéria, Calauai. Deus não perdeu o controle da tua história. Deus não perdeu o controle do teu casamento. Deus não perdeu o controle da tua família. Diz o Senhor: eu sou o Pai da eternidade. Do teu amanhã cuido eu, da tua família cuido eu, da tua empresa cuido eu. Eu vou ficar até alguém da glória. Dos teus filhos cuido eu, do teu marido cuido eu, da tua esposa cuido eu. Descansa teu coração. Eu estou no controle da tua história. Eu estou no controle da tua história. Aleluia. Aleluia.
Deixa eu pregar. Eu cheguei onde queria chegar. A primeira expressão que Deus diz a Abraão: sai. É Deus dizendo: eu só posso dar na medida que você tira. Porque quanto menos de mim existir, mais de Deus eu terei sobre a minha vida. Então sai da casa de teu pai, perca a tua base, abra mão do que te dá segurança humana. É Deus dizendo: eu vou te tirar o chão, mas vou te dar uma nova terra. A verdade é que a vida de Abraão foi uma vida de perdas. Ele saiu da casa do pai, Deus tirou Ló dele, nasce Ismael, Deus separa. Lá na frente Deus pediu Isaac. A verdade é que se você for conversar com algum homem de Deus e mulher de Deus essa noite, pergunta para ele assim, ó: o que foi que você precisou perder? Porque todo grande homem de Deus e mulher de Deus teve uma caminhada de perdas, teve uma caminhada de renúncia. Ok, Deus, então eu vou sair da casa de meu pai, amém. Vou sair da minha parentela, amém. Vou sair do meio de tudo isso, Senhor, amém. Eu vou para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. Isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Eu vou para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. É confuso, porque até então Abraão não faz a mínima ideia de quem é Deus. Ele só sabe de uma coisa: eu cresci no meio de um lar pagão de muitos deuses, mas nunca em 75 anos um Deus falou comigo. Eu estou dizendo que Abraão cresceu no meio de um lar pagão. Por 75 anos ele viu imagem de um monte de Deus, mas nunca nenhum Deus falou com ele. No dia que alguém se apresenta, ele diz: é o seguinte, você vai sair de toda a tua segurança humana e vai para um lugar que eu ainda vou te revelar. É muita fé, gente. Porque não basta sair de um lugar que é confortável, eu ainda vou para um lugar que eu não conheço. Pastor, até onde Abraão vai caminhar com Deus? Deus levará Abraão até onde ele estiver disposto a ir com ele. Como assim, pastor? Não é que Deus tem problema com o destino. Deus não tem problema com o destino. O problema é a gente. Bora ver quem é espiritual vai entender isso aqui. Se Deus fala comigo e diz: Christian, sai de Rio Branco e vai para uma terra que eu vou te mostrar, sabe o que eu ia fazer? Eu ia procurar a viagem. Rapaz, essa aqui tá barata, essa aqui tá cara. Mas quer saber de uma coisa? Dá para eu parar num lugar aqui, dá para eu parar lá em Gramado, passar uns 10 dias em Gramado. Já que eu não sei, eu já sei onde eu vou ficar, dá para eu ir em Lima, aproveitar uns dias em Lima. Quer saber de uma coisa? Eu não estou com pressa para viajar agora não, vou viajar só mês que vem. Aí eu abro o meu Waze e olho o destino. Tem muitas rotas, dá para eu fazer minha própria rota. Dá para eu viajar no meu tempo. Dá para eu fazer no meu tempo, dá para eu fazer na minha hora. Não é que Deus tem problema com o destino, o problema é a gente. Porque Deus não quer só que você chegue, Deus quer que você chegue no tempo certo e da maneira certa. Porque não é sobre só viver a promessa que Deus liberou, é sobre chegar no dia que Deus disse que você ia chegar e da forma que Deus quer que você chegue. Deus não quer que você forme, mas forme alguém que esqueceu daquele que abriu a porta da faculdade para você. Deus não quer. Deus não quer que você viva a tua vida de qualquer maneira e quando chegar na tua velhice você olhe para trás e diga: não tenho contentamento na minha juventude. Deus quer que você viva a promessa assim, mas viva no tempo dele e da maneira dele, vai chegar como ele quer que você chegue. Então Deus diz: Abraão, eu vou te revelar o lugar na medida que você caminha comigo.
Então quanto mais você caminha comigo, mais você anda no lugar que eu quero que você ande. Então olha para mim aqui. Quer andar na geografia de Deus? Caminhe por onde Deus está caminhando. Porque tem gente que recebeu promessa, mas não anda os trilhos que Deus mandou trilhar. Aí Deus está dizendo: Abraão, o projeto que eu tenho para você é grande, então a exigência será grande também. Porque se Deus exige coisas grandes de você, porque maior será o que Ele tem para fazer na tua vida e na tua história. Se Deus está requerendo tudo isso, é porque grandes coisas Ele quer fazer lá na frente. Deus não te chamou para andar conforme você queira, e sim conforme Ele quer que a gente ande. Então Deus nunca revela a totalidade que tem para fazer na nossa vida. Ele só diz que vai fazer. Agora, em tudo isso, Yoxan e Yuri, Abraão não conhecia Deus. Eu encerro aqui. Abraão não conhecia Deus. E eu vou dizer mais aqui para alguém. A forma que Deus achou para atrair Abraão foram as promessas que Deus fez a ele. Pastor, me prova na Bíblia, eu te provo. Abraão não caminhou aquele tempo todo por causa de Deus. Abraão caminhou por causa da promessa. Porque Abraão não conhecia Deus. Pastor, me prova na Bíblia, te provo. Abraão desanimava, Deus não se revelava a ele. O que Deus falava: Abraão, olha para o teto. Está na tenda, né, Abraão? Tá, estou na tenda, Senhor. Olha para o teto. Quem criou essa tenda? Fui eu, Senhor. Eu que criei essa tenda, couro de animal, bonitinha, Abraão. Vem aqui para fora, Abraão. Eu estou indo, Senhor. Olha para o teto. Eu estou vendo o universo, as estrelas, as nuvens. Pois é, Abraão, a tenda é criação toda. O universo é criação minha. Está vendo tudo que eu criei? Está vendo tudo que eu fiz, Abraão? Pois é. Conta as estrelas, Abraão. Não consigo. Pois é, a tua descendência será tão numerosa quanto as areias, quanto as estrelas que estão no céu. Aí Abraão animava, empolgava. Bora, Senhor, caminha. Aí ok, Abraão chegava lá na frente. Ixi, rapaz, esse negócio de ser crente não presta não. Gostei não. Ixi, gostei não. Oxe, coisa ruim, gostei não. Aí Deus se apresentava, pastor. Diz, não. Deus: Abraão, sai da tenda. Confere os grãos de areia da praia. Ixi, são muitas. Pois então, Abraão, a tua descendência será tão numerosa quanto os grãos de areia da praia. Aí Abraão empolgava e caminhava mais uma vez. Errado, pastor? Não. Deus tem, olhe para mim, anote no seu coração. Pastor, não preguei, não entendi nada que o senhor pregou. Então guarde 2 minutos. Deus tem seus meios de atrair pessoas para Ele. Deus atraiu Moisés com uma sarça que não se consumia. Deus criou um culto como esse, trouxe o Yuri lá de Belém para te atrair para cá. Mas o projeto de Deus é com que você saia daqui, mas saia cheio do Espírito e com a bênção na palma da sua. Então, pastor, como é que eu conheço a Deus? Caminhando por onde Ele te chamou para caminhar. Pastor, é errado então eu ir até Deus pelas coisas que Deus pode fazer? É claro que não. Errado é você conhecer a Deus e só servir a Ele por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Não é errado você vir numa quarta-feira, numa quinta-feira e falar: eu quero ir, eu não conheço ainda Deus, eu quero o Deus que o pastor Ítalo prega, mas eu preciso de uma porta, eu preciso de uma cura. Não é errado. Errado é se você só conhece a Deus e mais só quer aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Abraão caminhou por anos só por aquilo que Deus podia fazer. E eu encerro aqui. Aí Deus olha para Abraão e diz: Abraão, você precisa ir para um nível maior de maturidade e intimidade comigo.
Ninguém vai pegar. Abraão, pega teu filho. Tem Isaac e tem Ismael. Aí Deus replica: teu único filho. Abraão não tem só um único filho, ele tem 2 filhos. Quantos filhos ele tem? Mas quando Deus fala com ele, Deus diz: pega teu filho, teu único filho. Mas pastor, Abraão não tem um filho somente, ele tem 2. Por que Deus chamou só um? Porque Deus só deu Isaac para Abraão. Ismael, Abraão deu o jeito de ter para acelerar a promessa. E Deus não pode chamar de dele aquilo que ele não entregou para a tua vida e para a tua história. Deus não pode chamar de ministério que eu te dei, se você deu um jeito de atropelar pastor, atropelar líder, para fingir que tem um ministério, quando não foi Deus quem te deu o ministério. Você não pode dizer que Deus te deu esse casamento, o casamento é de Deus. Se teu casamento foi forjado através de uma traição e o abandono de uma outra família, Deus não destrói uma família para levantar outra. E eu sei que o Glória sumiu, mas eu prego do mesmo jeito. Deus não pode chamar de dele aquilo que o brasileiro deu um jeito para dar. Deus diz: Abraão, eu sei que você tem 2, mas eu só te dei um. Pega o que eu te dei. Traz. Faz o que, Senhor? Eu estava pensando aqui, Abraão, tu saiu da casa do teu pai, da tua parentela, saiu de todo aquele lugar, caminhou comigo por fé, não faz ideia de quem eu sou, mas faz o seguinte: sabe o Isaac, que é o condicionamento da promessa se cumprir? Sei, Senhor, sacrifica para mim ele. Tu me tirou de casa. Nunca nenhum Deus falou comigo. Tu me tirou do meu conforto, da casa de meu pai. Tu me tirou da minha terra. Eu estou caminhando sem saber quem tu é. Quando eu desanimo, tu manda eu olhar para o céu. Quando eu desanimo, tu manda eu contar os grãos de areia. E agora tu diz que tu está pedindo o meu único filho. Deus não testa a fé, mas Deus testa amor e prioridade. Eu encerro dizendo: Deus está pedindo a Abraão aquilo que moveu Abraão por mais de 15 anos. Deus está pedindo a Abraão o que condicionava a promessa se cumprir na vida dele. Pastor, por que tu está dizendo tudo isso? Para chegar aqui. Quem você ama mais? A Deus ou a promessa? Pastor, não estou entendendo. Eu vou ser bem simples e aplicável, porque isso aqui falou comigo. Se eu tirar o teu cargo de pastor, você consegue só ser crente, mas no mesmo nível. Se você não tiver mais agenda, se você não tiver mais na escala, se você não tiver mais voz, você consegue me adorar no mesmo nível. Ou você só me adora porque você está na escala. Um dia eu conversava com meu tio Manelito. Ele está dentre os caras que foram os pioneiros da Assembleia de Deus. Eu tive o privilégio de ano passado viajar com ele 24 horas à beira de rio. Você vai lá para o Marajó, 24 horas de navio. E uma hora eu tomava café com ele, conversava com ele. E ele olhou para mim e disse: Christian, meu neto, meu filho, eu lhe admiro, você é o primeiro pastor da família. Ele olhou para mim e disse: qual é o teu chamado, pastor? Como assim? Sabe que eu sou pastor? Eu disse: meu chamado é pregar. Ele olhou para mim e disse: e quando você não tiver voz? Porque se teu chamado é pregar, o dia que a voz morre, o teu chamado morre junto. Ele tocou no meu ombro e disse: teu chamado não é pregar, teu chamado é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido todos os dias. Porque se o meu chamado tiver limitado à minha voz,
O dia que o Yuri, o dia que o Christian perder voz, o meu chamado, o chamado dele morre também. Mas se o meu chamado é conhecer a Cristo, eu posso ter café, eu posso ter comida, ou eu posso não ter nada na mesa, eu posso não ter saúde, eu posso não ter nada, e eu vou falar igual o apóstolo Paulo: tive fome, mas eu te sirvo. Eu te servi na bonança, mas te servi na tristeza, te servi na saúde, mas te servi na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo escreveu também: agora nem a morte, nem a vida, nem riqueza, nem pobreza, nada pode mais me separar do amor de Deus, porque o véu se rasgou de alto a baixo, e agora Ele tem acesso a mim. Só quem sente a presença dEle, dá um pulo dessa cadeira, dá um brado de glória. Que o nosso louvor, levante as mãos, não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso louvor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. levante as mãos E buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti. Levante as mãos, porque Ele está aqui essa noite. Levante as mãos, a presença dEle é real aqui esta noite. Há uma nuvem de glória que cerca essa casa aqui nesse lugar. Que o nosso louvor, sim, Jesus, não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso louvor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias, as harmonias mais brilhantes, se não há é por ti, Jesus, verdade em nós. é por ti, Pois de que Jesus. vale ter tudo e não ter A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti toda adoração, Jesus, minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas Meu pra Deus, cantar. meu Se eu não Deus. for uma canção que alegre a Se ti, já tiver alguém para se o meu Jesus, coração não sai do queimar teu por lugar, ti, vem aqui à não frente. vale a pena Se tem alguém para e Jesus, buscar as vem. canções mais lindas Se pra você está cantar. afastado, se você Se eu não caiu, for uma Jesus te canção ama, que alegre a ti, Jesus te ama, se o meu Jesus te coração ama. não queimar por Vem ti, filho, vem filho, vem filho, vem filho. mais perto do monte, Eu estou esperando a primeira mais pessoa do altar. perto da face, Eu estou esperando a primeira pessoa do altar. com peso, Vem porque Jesus te chama. mais perto Se você está da afastado, glória, se você mais caiu, perto se você nunca aceitou Ele, o meu vem pro altar. quer me parar, Vem pro altar. então me Vem pro tira altar. o medo. Vem, meu Deus.
que me faz dizer, Moisés, suba em mim. Ele que me faz entender que a tempestade é você. Sim. Suba forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta, mas ao fechar é tudo. Se eu não tenho a ti, vai. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Levante as suas mãos aos céus. Há uma presença de Deus aqui nesse lugar. Eu queria te dar um minuto para você clamar. Eu queria te dar um minuto para você atrair a presença de Deus e te encher até o ponto de você não conseguir ficar parado. Pede para Ele te encher ao ponto das lágrimas caírem dos teus olhos. Pede para Ele te encher ao ponto de você falar outras línguas. Pede para Ele te encher ao ponto de você cair de joelhos rendidos ao chão. Pede para Ele te encher ao ponto de você sair correndo nessa igreja. Ele já está aqui, ó. Ele já está aqui. Eu estou ouvindo o som de línguas estranhas. Eu estou ouvindo o barulho de adorador nesse lugar. Se a presença dele já chegou aí, marcha. Se a presença dele já chegou aí, adora. Comece a batizar no Espírito, Jesus. Comece a renovar essa noite, Jesus. Há uma igreja essa noite marcada pela tua presença. E onde houver alguém que quer ser mais cheio da tua glória, receba, 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 receba. Não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Levante a mão e adora Ele, vai. E Jesus quebra o meu orgulho e faz me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão. Pois tua graça joga minha carne ao chão. Da comunhão do beber do vinho e partilhar do pão. Existe uma nuvem de adoração nesse lugar, Espírito Santo. Enquanto tiver um coração aberto aqui, Espírito Santo, o Senhor vai fazer como o Senhor fez com Abraão. Tira de nós aquilo que não vem de ti. Nos enche da tua graça dessa noite. Nos enche do teu poder nessa noite. Levante suas mãos para o céu. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite tão especial. Obrigado, Pai, pela vida dos pastores. Que o Senhor continue usando poderosamente. Que essa palavra possa irromper em cada coração, Senhor. E que nós possamos de verdade, assim como Abraão, entender que há algo mais profundo quando nós conhecemos o Senhor. Eu declaro, Pai, bênçãos sobre a vida do teu povo, da tua igreja, sobre as famílias.
E eu declaro também, Pai, que esse fim de semana será histórico. Eu declaro que cada mulher que estará indo ao encontro com Deus será marcada ali pela sua presença. Já é um fim de semana de milagres. Eu queria que você olhasse para alguém perto de você e dissesse: eu declaro que essa é uma semana de milagres para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amanhã, saída do encontro de mulheres. Deus abençoe.